Bem-vindos a mais um episódio do Movecast e hoje com um convidado muito especial, um amigo, cliente, parceiro e parceiro também de treino de academia. Então, é um cara que acorda cedo, começou às 6 horas da manhã, agora vai às 5 e às vezes chega até antes que eu na academia. Estou hoje com o Roberto Murta, um líder, empresário, pai, esposo, um cara que eu admiro bastante e hoje com um tema muito relevante nesse bate-papo, que ele é especialista e mentor para líderes. Tem uma mentoria que a gente desenvolveu junto com ele para líderes. Então ele vai contar um pouquinho da jornada dele e contar um pouquinho quais são os desafios para você que tem encontrado dificuldade para liderar. E hoje é um bate-bola aqui com um cara que entende muito sobre o tema. E para mim sempre é um privilégio receber amigos aqui e se sinta na sua casa. E aqui a ideia é contribuir com o seu crescimento. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Gustavão. Obrigado pelo convite. A gente se encontra todo dia na Academia 5, né? Já que você falou de desafio, acho que o primeiro deles foi conseguir levar a minha esposa esse horário também comigo, né? Para acompanhar essa jornada, né? Porque liderança também, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tem que estar preparado física, mentalmente, espiritualmente, porque a liderança começa em liderarmos a nós mesmos, né? Muito bom. E a primeira pergunta, Robertão, o que eu mais tenho enfrentado quando eu vou conversar com líderes, né, em processos comerciais, seja qualquer tipo de líder, o grande desafio, uns falam que é pessoas, né? Hoje, material humano é o grande desafio, acho que geral, global, das pessoas. Mas também eu acho que vem um passinho atrás, né? Que é o que você estava comentando aqui nos bastidores, né? Como que você enxerga um modelo de líder nessa realidade que a gente tem de pessoas? Qual que é o modelo ideal, na sua visão, que um líder deve ter e todas as empresas desejam e que tem essa dificuldade? Qual que é o modelo ali que todo líder, todo presidente seu de empresa sonha com seus líderes? Eu gosto de pensar que assim, liderança não tem um ponto único, uma forma única, né, de você exercer ali a liderança. Você vai precisar, é como se fosse um jogo de golfe. Para cada momento, para cada bola, para cada lugar onde você está, para cada distância que você está do objetivo, é um taco diferente. Então você precisa ajustar a sua liderança, a sua equipe, a sua tarefa, ao nível de pressão, porque o líder ele tem esse papel de ser um ponto de equilíbrio, né? Mas o que eu vejo que é muito importante também, Gustavo, é que a gente às vezes tem técnicas de liderança que a gente precisa usar para ter resultados curtos. Mas a gente nunca pode abrir mão de uma liderança assim, focada no longo prazo, uma liderança que seja constante, porque o líder de verdade, ele é aquele que ele sabe liderar ali no curto prazo, naquela emergência, resolver aquele problema, mas ele também inspira as pessoas, a sua equipe. E para isso, aí é o que eu realmente acredito, que a gente precisa de conceitos de lideranças que são atemporais, né? E eu tenho certeza que você conhece um líder que há mais de vários milhares de anos aí ainda é uma referência de liderança e o maior líder que já existiu. E ele tem princípios, Jesus traz para a gente princípios de liderança que são aplicáveis em qualquer mercado, em qualquer área de atuação, seja em vendas, seja em tecnologia. E se você não tiver isso como base, tudo fica mais difícil. É, cara, você falou tudo, né? Eu brinco, quando eu pego um líder muito cabeça dura, eu falo assim, cara, olha para Jesus. Vi como ele conseguiu liderar 12 caras, um mais perturbado que o outro. E deu certo. Eu falei assim, você tem como recuperar qualquer pessoa. Lógico que ninguém é Jesus, mas se a gente entender os princípios que ele explicou e exerceu em cada um dos 12, com certeza vai conseguir ali ter chaves poderosas para que a sua liderança fique mais fácil e que você contribui para o crescimento do seu time, né? Que eu não sou, sendo bem sincero, não sou a favor de trocar time, né? Eu sempre acredito no ser humano, eu sei que todo mundo tem um dom e talento, e às vezes se você movimentar da forma correta e acessar a pessoa da forma correta, você consegue extrair o melhor. Mas em cima disso, qual que você acha que é o momento do líder trocar uma pessoa ou não? É o momento de, cara, deu até aqui. Qual que você acha que é um momento ideal de você insistir no liderado ou não? Né, que eu acho que também grandes. Só essa semana eu recebi 3 perguntas sobre isso. Gustavo, qual que é o ponto que eu devo insistir ou não? Na sua opinião, qual que é o Certo. ponto? Então, a primeira coisa é assim, qual o motivo que está te fazendo duvidar ou trazendo essa dúvida sobre será que essa pessoa deve ficar, né, ou continuar?
Tem uma pergunta que eu gosto de fazer se fosse para você contratar essa pessoa hoje, você contrataria? Bom, se sua resposta for não para essa pergunta, talvez já seja a hora de você, né, ou promover uma mudança importante na carreira daquela pessoa, né, ou realmente pensar em desligar. Tem um conceito que eu gosto também de usar bastante, que é o conceito de persistência. Eu também gosto de insistir com as pessoas, né? Mas ele passa muito perto ali, tem uma diferença tênue com o conceito de teimosia. Sim. Então, persistir, né, é você estar ali dentro de um nível de resiliência, né, tentando uma coisa, não deu certo, muda, ajusta a rota, tenta de novo, não deu certo, e vai ajustando. Mas você vai ter que, nesse processo, ver evolução. Sim. Então, isso é persistência. Então, você está mudando a rota, ajusta daqui, ajusta dali, e a pessoa evolui, né? Por outro lado, se você já tentou de tudo, porque dizem que a fórmula da loucura, né, é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Sim. E eu digo que a fórmula da teimosia é quando você tenta de tudo, sempre dá no mesmo resultado e você continua naquilo. Então, aí, a partir desse momento também você está sendo teimoso. Então, acho que esse é um ponto, assim, uma dica que eu dou são esses dois pontos aí, da persistência, da teimosia, e também de se questionar se você contrataria aquela pessoa naquele momento. Boa, boa. Excelente resposta. E uma outra pergunta que eu tenho certeza que essa pergunta é uma que você, líder, eu já cometi esse erro, e você que está nos assistindo aí deve ter cometido muitas vezes esse erro, que é pegar o cara que é um Neymar jogando o jogo do campo e ele quer ir para os bastidores e quer liderar. Qual e quando tem que ser essa decisão e essa transição? E como enxergar que se esse liderar tem as soft skills para que ele possa ser promovido para um cargo de liderança? Porque às vezes você perde uma pessoa boa por uma má decisão, que a pessoa às vezes ela nem tem perfil para isso. Uhum. Ela vai continuar sendo o Neymar sempre, um Cristiano Ronaldo sempre. Sim. E vai trazer muita receita sempre. Porém, ela fazendo essa transição, você queima uma pessoa, um bom profissional, e ela se queima como líder e não tem como voltar para trás. E essa pessoa nunca mais consegue se encontrar novamente profissionalmente. Eu já vi vários profissionais fazerem isso e até hoje estão tentando se reencontrar porque entendem que são líderes, mas eles eram muito bons como operacionais, né? Fazendo no dia a dia ali. E conta um pouquinho para mim que você acha sobre isso e qual que seria o momento ideal e como ter esse feeling, essa sensibilidade para fazer essa transição de uma forma tranquila e que não gere impactos desagradáveis. Perfeito, Gustavo. O que eu vi muito na minha carreira, né, são aí quase 30 anos aí, de mercado e de liderança em si. E eu vi bastante empresas que no momento da promoção de um funcionário, eles escolhiam pela competência técnica. Então aquele que mais performava, o Neymar, como você disse, né, estava ali se destacando tecnicamente, eles pegavam, opa, a forma como eu vou promover essa pessoa ou reconhecer essa pessoa é promovendo ela a um cargo de gestão. Só que sem avaliar, muitas vezes, sem avaliar o perfil daquela pessoa. Então tem gente que é excelente técnico, mas não tem o perfil, não tem a soft skill que é necessária para um líder. Então, e aí como você disse, a empresa acaba perdendo um excelente funcionário e não ganhando um gestor, né? Então acaba na pior situação que poderia acontecer. Bom, então como é que a gente se precaver disso, né? Então, primeiro, a empresa tem que olhar para as pessoas, não só no momento da promoção, mas ao longo do tempo. E ela tem que já escolher o futuro gestor, o futuro coordenador, o futuro supervisor, o quanto antes, não no momento que ela precisa fazer uma promoção. Por quê? Nesse período ela consegue desenvolver, identificar o que essa pessoa precisa, identificar se ela é uma pessoa que tem esse viés de liderança e desenvolver o que falta. Então, por exemplo, um líder que não seja capaz de assumir a responsabilidade, que não tenha calma nos momentos de pressão, que não tenha incorporado dentro de si que liderar é servir as pessoas, que liderar, na verdade, é você se tornar responsável por outras pessoas e pelo desenvolvimento de outras pessoas.
A sua capacidade técnica ali, ela é um dos elementos que é o exemplo. Talvez, né, uma ajuda, algum apoio. O líder, ele é um facilitador, né? Então, esses skills que a gente hoje chama de soft skills, eles são muito mais relevantes para a cadeira de gerente, de coordenador, do que a bagagem técnica. Muito bom, muito bom. E a gente vê isso todos os dias, né? Todos os dias algum líder, eu já cometi alguns erros como esse, né? Pegar uma pessoa que tem destaque, operando ali no operacionalzão, fazendo o dia a dia, e quando eu fui tomar essa decisão de promovê-la, não era a zona de talento dela e ela sofreu muito. Até que eu tive que entender e voltar ela. Mas até nesse voltar, emocionalmente ela entende que está dando um downgrade, e daí contrapartida gera uma confusão tremenda, né? Tanto para o negócio e para a gestão e para a pessoa que está dando esse downgrade. E em cima disso também, a gente vê uma realidade de líderes que, aquilo que você acabou de falar, né? Que é aquele líder mais que impõe, né? Que na minha visão, o líder, quando o time vence, realizamos, batemos meta ou realizamos algo sensacional, time todo vai ser aplaudido, reconhecido, tá tudo certo. Agora, quando acontece alguma coisa negativa, quando o resultado não vem, alguns líderes se escondem, sendo que ele tinha que assumir a responsabilidade, proteger o time e assumir a responsabilidade. E a gente vê poucos líderes com esse perfil hoje, né? Ele quer mais justificar uma fatalidade, um péssimo resultado, a não entrega de um projeto, algo nesse sentido. E como que você vê isso, né? Essa correlação, emocionalmente falando, de um perfil de líder que ele não está disposto a assumir várias responsabilidades, principalmente responsabilidades difíceis, duras, mas que para crescimento de qualquer líder ele tem que começar a assumir e também entender que não é sempre que ele vai vencer, e tudo bem se não acontecer, mas que ele consiga preservar o time e assumir essa responsabilidade, até porque ele fazendo isso, ele vai ter um reflexo de pessoas que vão cada vez admirar mais ele. É, isso na verdade isso gera todo um ciclo. Eu costumo dizer que o verdadeiro líder é aquele que, no momento do problema, ele olha no espelho, e no momento da comemoração, ele olha pela janela e vê a equipe. Então, o líder que tem esse problema de justificar demais, etc., muitas vezes, na verdade, ele tem um problema de identidade, ele tem um problema de insegurança. Né? O líder que é seguro, que é maduro, ele assume o erro e corrige rápido. Essa é a chave, né, de uma liderança responsável. Porque a gente tem, você comentou também do líder a autoridade, o líder do comando, é importante. Quando a gente tem uma missão muito urgente, muito rápida, não adianta você chegar lá, hoje eu vou inspirar as pessoas a me dar um resultado agora, imediato. É ritmo, né? É ritmo. Você tem que chegar lá e tem que dar um comando. Então, agora, você não se sustenta só com comando. É impossível você ter uma liderança longeva, se você está todo dia só batendo. Então, você precisa construir como líder a capacidade de poder dar um comando e ser atendido, mas para isso, e para que isso dure, você precisa servir e você precisa inspirar. E para inspirar, você precisa ser exemplo. Sim. Então, a pessoa que sempre justifica, que está sempre se escondendo atrás dos erros, ela perde no médio prazo, no curto médio prazo, ela perde o respeito dos colaboradores. E ela deixa de liderar. Cara, muito bom. E para você, liderança, eu penso o que de liderança, né? Eu acho que o bom líder é aquele que desenvolve líderes melhor que ele. Porque daí ele cria um time maduro de pessoas que vai facilitar a liderança dele. Até brinquei hoje no bate-papo hoje com um time de líderes. Eu falei assim, gente, imagina só se tiver 5 João, que nem você, facilitando sua liderança. Você não precisa nem aparecer. As pessoas vão começar a assumir a responsabilidade. Porque você desenvolveu líderes melhor que você. Então essa capacidade que o líder tem de criar outros líderes, eu acho que essa tá a chave da melhor liderança, a liderança mais saudável, que é você capacitar um time tão autorresponsável, com gestão e autonomia, e dando muita ferramenta e desenvolvendo pessoas para que eles criem uma capacidade. E eu acho que esse é o medo de muitos líderes, né? Pô, mas fulano, meu líder vai ficar melhor que eu. Que bom! Cara, você fez um excelente papel. E às vezes tem líderes que não pensam assim, né? O líder pensa o seguinte, cara, se esse cara ficar melhor que eu vou ser trocado. Pelo contrário, se o diretor for inteligente, foi, cara, esse cara é o melhor líder que eu tenho. Que ele conseguiu construir em um cara ou em uma mulher uma capacidade de liderar melhor que ele, que top. Eu preciso de mais caras assim.
né? Daí eu queria É saber, verdade. entender com você o que você entende com relação a isso. Faz sentido o que eu falei? Faz todo sentido. E é o que a gente vê muito, infelizmente até hoje, né? Antigamente era mais comum, mas ainda hoje a gente vê bastante esse líder que, na verdade, não compartilha o conhecimento, que prende o conhecimento consigo para evitar que o outro se desenvolva. Então ele nem entendeu o princípio da liderança. Porque, na minha visão, o princípio da liderança é sobre desenvolver outras pessoas. É sobre fazer o aluno superar o mestre. E a pessoa precisa entender o seguinte, que uma vez que ela, quanto menos a pessoa que está com ela se desenvolve, mais trabalho operacional ela vai ter, de forma geral. Sim. Então, ela fica cada vez, ela se prende naquela posição que ela está. Quando o líder ele tem uma visão que ele também precisa crescer, que ele também precisa alcançar outros patamares, o primeiro grande papel de um líder é fazer um substituto. Top. E quando ele sobe, se essa cadeira estiver mal ocupada, ele vai estar numa situação Péssima, né? Até porque vai ser o reflexo do trabalho que ele está desenvolvendo em cima. Exatamente. E o líder de verdade, seguro, maduro, ele entende que quanto mais liderados ele fizer, tão bons quanto ou melhor do que eles, o papel dele muda. Porque o papel dele muda, primeiro, que o papel dele é subir o próximo nível. E segundo, que liderar uma equipe de pessoas extremamente competentes é um desafio muito grande. Quando você tem um grupo muito inteligente, muito competente, de 3, 4 líderes abaixo de você, manter esse ecossistema girando, isso também é um trabalho de liderança que exige bastante. Até porque esse líder que tem pessoas competentes, muito competentes, até melhor que ele vai ter que criar uma outra musculatura, que eu acho que é uma deficiência do líder, que é a escuta ativa e entender que feedbacks de pessoas que às vezes são mais inteligentes ou mais capacitadas em áreas que ele não tem como zona de talento, e às vezes aquele feedback não é confortável, às vezes é aquele dedo na ferida que ele vai ter que ouvir, engolir seco e dominar essa bola quadrada, colocar no chão, respirar e tomar uma decisão a partir disso, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Exato, ele tá preso, né? O líder que tem essa mentalidade que a gente comentou, né, de segurar, ele está preso na posição dele. Então é o líder que já se condenou a ele mesmo não subir. Porque o líder que ele está pensando acima, quanto mais ele desenvolve, quanto mais perto, né, os seus liderados vão chegando nele, ele vai desenvolvendo essa musculatura que você comentou. Porque ele já não está mais com o olho só ali, ele também está entendendo que ele precisa crescer, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa estar melhorando sempre. Muito bom. E indo para o final aqui agora, eu queria que você falasse alguns nomes de líderes atuais que você admira. E pode ser também, fala 2 atuais que você admira muito hoje, que você entende que é um modelo mais próximo do ideal, seja de CEO, líderes aí que têm sido relevantes na nossa atualidade. E alguns líderes, você já falou de um que é Jesus, esse aí é inigualável, né? Não tem nem como comentar sobre, mas algum que você já viu que já passou, mas que também é uma referência até hoje e também ele é citado. Fala aí de 4 líderes aí que para você são modelos de líderes que marcaram a sua geração, que tem marcado. Nossa, Gustavo, essa é uma pergunta difícil, né? Eu sou muito crítico, assim, para ter referências, mas eu acho que líderes que marcam, para mim, Jesus Cristo. Sim. Porque é uma referência atemporal, e tem vários líderes na própria Bíblia, né? Moisés, Gideão, Abraão, tantos outros ali que se destacaram pela liderança, né? Eu também vejo uma liderança assim, com base na excelência, na força de vontade, na garra, muito forte, de um ídolo que eu tive, né, o Ayrton Senna, né? Eu acho que ele era uma referência de líder. Pegando no mercado aí mais atual aí de CEO, talvez o CEO da Microsoft, né, o Satya Nadella, ele tem uma cultura de pessoas, né? É uma empresa de tecnologia. A tecnologia todo mundo acha que, né, tá aí para ameaçar, mas ele tem uma mentalidade de crescimento das pessoas e são tipos de liderança que me inspiram. E assim, também não posso deixar de falar do meu pai, porque meu pai, embora seja uma pessoa muito humilde, mas para mim ele sempre se mostrou um líder muito forte em questões de
até bíblicas, né? Que o seu sim signifique sim, que o seu não signifique não, e obediência ao processo. Então, é uma inspiração também para mim. Muito bom, parabéns. E uma mensagem final, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos que estão nos assistindo agora, uma mensagem ali para um líder que às vezes ele tem dificuldades, tem desafios, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança para esses líderes que desejam se desenvolver, uma palavra de confronto, algo que Deus colocou no seu coração, para que você deixe uma mensagem final ali para líderes, pessoas que desejam aumentar o nível e se desafiar nesse ano de 2026. Bom, eu gosto de dizer que muita gente tem algo, sente que tem algo, tem muito potencial dentro de si, mas fica ali travado. Eu trago o exemplo de Moisés. Né? Moisés subiu no monte, estava lá diante de uma sarça ardente, pegando fogo, que não se consumia. Né? Então ele sabia que ele estava falando com Deus. Deus chamou ele para fazer várias coisas e ele respondeu, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. Faz isso, eu não estou pronto, eu não sei falar. Leva seu irmão. Ah, mas eles não vão concordar, não vão acreditar em mim. Toma aqui essa, né, esse staff, né? Então, ele foi obediente, se mostrou disponível e enfrentou. Então, você, líder, que acha que não está pronto, que eu digo para você assim, ninguém está pronto. Não, a prontidão não existe como um fato. Né? Nada é tão bom que não possa ser melhor, não é verdade? Sim. Então a prontidão como um fato, ela não existe. O que existe é um estado mental de quem está disposto a seguir em frente. Eu tenho certeza que você não está pronto, mas nada pode te parar. Muito bom. Então esse foi mais um episódio do Movecast. Então agradeço, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas que têm o mesmo desafio que você. E para mim vai ser um prazer receber ali seu feedback. E de alguma forma, se você gostou, multiplique esse conhecimento para mais pessoas. Marque, qual que é a sua arroba? @euRobertoMurta. Segue o Robertão no Instagram e sigam a gente também, @Movecast. E vai ser um prazer ter você lá interagindo com a gente, tá? Abraço e até o próximo episódio.